Hey people! Gente, hoje eu trouxe de novo a Mi. Olha, vocês deixam muito like, muito comentário, porque a gente viu que vocês gostaram bastante do último vídeo. Então a gente trouxe de novo a Mi. Vou alugar a Mi mais um pouquinho de novo. Obrigada, Mi, por estar aqui. E hoje ela veio falar sobre como que foi, depois que ela teve o Arthur, depois que ela, fez o parto, como que o pós-parto, né? Tanto na sua saúde feminina quanto o acompanhamento com o bebê. Como que funciona, Mi? Primeiro, obrigada. Eu fico feliz em ajudar, não me importo em voltar quantas vezes forem necessárias. Que bom! Acho que da última vez eu contei de toda a gravidez, até como foi o parto, o atendimento no hospital, né? E eu fiquei 3 dias no hospital, foram acho que 2 noites e 3 dias. Isso é mais ou menos o padrão para os partos que não são complicados. Existem mulheres que podem optar por sair com 1 dia. É menos comum, mas... Se for o normal, né? Se for o normal, e se tiver tudo bem com você e com o bebê. O Arthur precisou tomar um antibiótico, ficou 1 dia na UTI do hospital, existiu um probleminha. Durante o meu pré-natal, não foi capturado um teste de streptococcus. O que seria isso? É um teste que eles fazem passando cotonete, né, na área íntima da mulher. E para ver se a mulher é contaminada com esses streptococcus. Ele é um micro-organismo que ele vive normalmente em algumas mulheres, não é bem um problema, mas isso pode desencadear uma infecção grave no bebê, quando é pela via de parto normal. Então, por algum motivo, o resultado desse exame, na verdade eu nem lembro de ter colhido esse exame, ou não colheram, ou o resultado não foi capturado, e aí por conta disso também não me deram antibiótico na hora que eu entrei em trabalho de parto, e aí por existir esse risco, ninguém sabia se eu tinha ou não esse streptococcus positivo, o Arthur teve que ficar na UTI tomando esse antibiótico. Depois, de alguma maneira, eles eliminaram esse risco, ele só tomou por 1 noite e aí já foi liberado. Então... por esse motivo, nem que eu quisesse escolher ficar apenas 1 dia, eu não poderia, porque o Arthur, ele estava tomando o medicamento. Ele nasceu normal, ele não teve problema nenhum, mas teve esse problema administrativo. Isso tudo aconteceu na pandemia, então tudo que aconteceu comigo não é muito padrão do que acontece agora. Verdade. Existem muitas coisas que foram feitas de maneira diferente do que acontecem hoje. A quantidade de visitas ela foi um pouco restrita. Então, logo que eu cheguei em casa, se eu não me engano, no 2º ou 3º dia, vocês me desculpem que eu não lembro exatamente, mas uma enfermeira veio em casa. A midwife? Foi a enfermeira... Tô tentando lembrar o nome daqui, mas ela é a enfermeira que fica junto com o GP, fica atendendo, mas não é uma midwife, é uma enfermeira mesmo que vai acompanhar a criança durante o crescimento. Então ela veio nos visitar, ela mediu o Arthur, ela pesou, viu se ele estava ganhando peso, porque antes de sair da maternidade eles pesam ele de novo, eles pesam logo que nasce e pesam antes de sair. Então ela vem se certificar que ele, ou ele parou de perder peso, ou ele já começou a ganhar peso. Isso é importante, porque o bebê, entre nascer e sair da maternidade, ele perde peso. Então, ela mediu, pesou, ela me deu orientações, mas como era pandemia, tudo foi feito assim, eu tive que deixar as portas de casa todas abertas, ela montou uma estaçãozinha na cozinha, colocou a balança, eu tinha que ficar de longe assistindo. Eram cuidados redobrados, né? Sim. Principalmente você que saiu de uma maternidade com um bebê pequeno, se a gente já tinha cuidados como, né, igual eu e o Fê, que né, não temos filho, imagina com um bebê que acabou de sair de uma maternidade. Pegou uma parte muito crítica da pandemia, porque ainda não existia vacina, então foi um pouco antes das pessoas tomarem vacina e tudo, então bem no pico da pandemia, mas sem vacina ainda. Então tinha muitos cuidados, e aí era para ela fazer uma 2ª visita, mas ela acabou só me ligando. Como eu disse que estava tudo bem com ele estava mamando, então ela não visitou. Eu tive também que ir
acho que 1 ou 2 dias depois que eu voltei para casa, tive que ir no meu GP, que é o meu médico da família. O clínico geral, para fazer o teste do pezinho. Não foi o meu clínico que fez, e sim essa enfermeira. Aí ela fez aquele furinho que normalmente no Brasil se faz no hospital já antes de sair. Ela fez o teste do pezinho no Arthur. Isso tudo aconteceu no primeiro mês, né? 2 semanas depois, existe uma visita que a mulher faz no médico da família. Aí você vai ver você e não o bebê, não o Arthur. Sim, ele vai perguntar se eu estou bem, se por acaso eu tive pontos, ele vai checar os pontos, se a mulher teve cesárea, ele vai checar os pontos. No geral, ele faz um questionário para saber se você está bem, se recuperando bem do seu parto. E eu tive consultas também com a enfermeira, pedi auxílio na amamentação. Ela me deu algumas informações que foram bem valiosas, então me ajudou. Eu tô tentando lembrar todos. E tem todo um calendário de vacinação também. Tudo isso, a consulta da mulher no pós-parto, tem uma outra consulta de 8 semanas, ela é gratuita também. A mulher só volta a pagar consultas no seu médico da família depois que ela tem o bebê com 8 semanas. Ah, legal. E isso é legal. Isso é gratuito, né? E a consulta do Arthur pro teste do pé também gratuito? É tudo gratuito. Para a criança, na época, ela tinha atendimento gratuito até 8 semanas, mas existe um documento que você tem que solicitar, que é um cartão, que a Irlanda ela fornece para todas as crianças, independente da renda dos pais, que na época era até 6 anos, para você ter direito à consulta de médico da família gratuita, e hoje isso foi estendido para 8 anos. Ah, legal. Então o Arthur até hoje não paga? Até hoje não paga consultas. Ótimo. Né? Existem famílias que eles têm acesso ao Medical Card, que isso é outro documento que é de acordo com a sua renda familiar. Eu comentei no vídeo da saúde da Irlanda, então se você não assistiu, vai lá assistir também. Mas esse cartão, que chama GP Card, ele te dá direito a consultas com o médico. E o médico, se ele julgar necessário, ele te encaminha para o hospital. Você tendo esse encaminhamento, você também não paga a consulta no hospital. E se ficar internado, você paga um valor limitado, né? Mínimo por dia, né? Mínimo, isso pode ser que esteja desatualizada essa informação, mas era cerca de 80 euros por dia, até o limite de 10 dias e nada mais. Acho que hoje tá uns 100 por dia, mais ou menos. E se você precisar ficar internado meses, você vai pagar nesse limite de valor. Em relação às vacinas do Arthur, existe um calendário, ele é bem semelhante ao calendário do Brasil. Algumas vacinas não estão incluídas porque aqui não se aplica, por exemplo, a vacina da tuberculose, ela é aquela que eles, no bracinho, que fica uma marquinha. A tuberculose é erradicada aqui na Irlanda, então as crianças não tomam. Então, tem algo a se pensar, se é uma família que vai com frequência para o Brasil, se toma ou aqui, porque existe a vacina, mas para estrangeiros, ou toma quando for no Brasil. Eu não vou lembrar exatamente quais vacinas são diferentes, mas é muito semelhante. E tudo de graça também, as vacinas todas de graça também. As vacinas, diferente do Brasil, que elas são dadas num posto de saúde, ela é dada pelo seu médico no consultório. Então, você tem uma carteira de vacinação, ele coloca todas as informações, ele coloca a etiquetinha da vacina, a data do lote. E é importante você guardar isso, porque além dele colocar as informações na carteirinha, ele também alimenta um sistema. E essa informação, ela vai ser necessária quando você precisar colocar o seu filho numa creche. Porque a creche exige que você tenha essas informações em dia. Existem pais que optam por não dar as vacinas nos filhos. Para isso, se for o caso da sua família, eu não sei exatamente como procede, porque a nossa família opta por dar as vacinas, mas existe um formulário que você preenche dizendo a sua razão familiar de não dar a vacina na sua criança. E aí eles vão avaliar caso a caso se sua criança vai ser permitida ou não na creche.
Gente, é muito importante essa questão de vacinação, né? 2024, então assim, eu acho muito importante isso, mas... Sim, é importante ver cada situação, o contexto familiar, né? Existem crianças que, por motivos de alérgico, não podem tomar uma vacina. Aí é outra coisa. Então, existem algumas razões que são bem Sim. justificadas, existem razões médicas porque a criança não pode tomar, existem razões religiosas e razões por valores. Então, eu não sei quais condições que a creche aceita ou não, mas se você apenas decidir, sem ter uma razão embasada, você pode ser questionado pela creche. Então é algo para se pensar e se informar bem, para tomar decisão baseada no contexto de cada família. E antes de começar a falar um pouco sobre a creche, depois que o Arthur, aí tem a calendário de vacina e tal, o acompanhamento até 1 ano, ele é feito mensalmente no GP? Como que funciona ou não? Você vai praticamente todos os meses no seu clínico. Eu não lembro exatamente se tem algum mês que falha, mas você tem vacinas. Na época da pandemia era um pouco diferente, porque eles te queriam o mínimo possível dentro do consultório. Então, muitas coisas eles avaliavam o custo-benefício de você ir ao consultório, sendo que seria só para pesar ou medir. Mas não é muito diferente no Brasil, né? Você vai praticamente todos os meses para pesar, medir. Existe um acompanhamento feito pela enfermeira também, que não foi feito na minha época, mas hoje ele foi reiniciado, então ela vai na sua casa. Vai na sua casa no início vai 2 vezes em casa, depois você começa a visitá-la no centro de saúde próximo. Ela avalia os marcos de desenvolvimento do seu bebê, então existem marcos por exemplo, de virar, de sentar, de fazer contato visual, de acenar, dar tchau. E existe um livro que eles dão. Então, eles te dão vários livros. Quando você está grávida, é um livrão. E aí tem muitas informações e dicas para você se tranquilizar. Tem praticamente todas as dúvidas e as angústias que temos na gravidez. Depois, quando a sua criança nasce, tem um livro que é para a criança até os seus 2 anos. Ele vai falar de todos os marcos de desenvolvimento, vai falar das principais doenças, vacinas, e te explica até como fazer a introdução alimentar, se a criança amamenta. É um livro bem interessante e normalmente todas as mães têm e acabam estudando bastante ele. Bem completinho. Bem completo. E aí, quando a sua criança faz 2 anos, a enfermeira te dá o livro que vai dos 2 aos 5 anos também. Eu não sei se tem um próximo, porque eu só ganhei desse de 2 até os 5 anos, e ela vai fazendo anotações nesses livros também. Perfeito, então o que a gente pode considerar desde o último vídeo que você falou é que tanto o acompanhamento da gravidez e depois quando o bebê nasce é muito similar ao Brasil. Então, no vídeo que a Mi participou aqui, que ela falou do relato de parto e tal, ela já tinha comentado, já tinha dado a dica pra vocês, que assim que você ficar grávida aqui na Irlanda, você já tem que ir atrás de creche, colocar o nome do seu futuro bebê, se a sua intenção é, obviamente, deixar o seu filho na creche, né? Porque às vezes a mãe vai parar de trabalhar, vai ficar integralmente na casa. Então, se você, tá vindo pra Irlanda com o seu filho e precisa de creche, ou ficou grávida aqui, já coloca, né, Mi? Como é que funciona essa fila de espera? A Irlanda, atualmente, ela tem menos espaços em creche do que crianças que precisam em creche, que precisam de creche. Então, o que acontece é uma fila de espera, né? A experiência que eu tenho, aqui em Waterford, eu não tenho visto aumentando a quantidade de creches, nem aumentando o número de salas na creche. Cada creche é um pouquinho diferente, um pouquinho particular, mas eu vou contar um pouco das que eu conheci. O Arthur já ficou em 2 creches diferentes. A primeira delas, eu coloquei o nome dele na fila assim que ele nasceu. Na verdade, eu tentei colocar o nome dele em 15 creches diferentes. Nossa. Algumas não me respondiam por e-mail, algumas respondiam que as vagas estavam esgotadas até 2027, outras respondiam que eu precisava retornar em determinado mês do ano, que é quando eles abririam a lista de espera para as novas vagas. E aí, em 2 creches eu consegui colocar ele.
Uma delas não ficava perto da minha casa, ficava distante. Isso a gente tem a facilidade de que nós tínhamos carro na época, então nós poderíamos nos deslocar para levá-lo na creche, e eu consegui meio período somente, não tive a possibilidade de conseguir período integral. Então essa creche que aceitou o Arthur, a partir dos 11 meses, ele entraria às 8h30 da manhã e sairia 1 da tarde. Era uma creche no centro da cidade e era um pouco distante para mim. E qual o valor, Mi? O valor da creche, ele é meio padrão. Se você deixa o dia inteiro, ele custa cerca de 36 euros por dia. E se você deixa meio período, ele custa cerca de 18 euros por dia. Então, 18 meio período e 36 Isso. por dia. Esse é o valor cheio, só que o governo, ele te dá um subsídio. Tem 2 tipos de subsídio. Um que é universal, que independe da sua renda, e tem um outro que o subsídio ele é variável de acordo com a sua renda. Vou falar do universal primeiro. Normalmente, um casal que os 2 trabalham, eles já não vão ter renda que seja dentro do limite para receber o outro subsídio. Então, você entra pelo subsídio universal. Esse subsídio ele acabou de ser alterado e a partir, acho que de 1º de outubro, ele vai ser 2,17 euros por hora. Então, você multiplica. Se seu filho vai ficar 20 horas por semana, você multiplica esse valor e subtrai do valor semanal da creche. Se é uma creche de 36 euros por dia, eu acho que são 180 por semana. E aí você vai ter esses 2,17 por hora, você calcula, eu não tenho isso de cor, mas bom. Assim, é por hora que é o subsídio. Tá. E se você tem o subsídio que é por renda, esse subsídio ele pode ser bem maior. Eu conheço casais que o marido trabalha em um trabalho que tem o salário mínimo, a mulher não trabalha, existe um cálculo feito de acordo com o aluguel que você paga, quantos filhos que você tem, a renda, existem vários fatores, e a pessoa chega a pagar 15 euros no mês. Nossa, na creche. Muito pouco. É muito pouco. Se a pessoa consegue a vaga, porque a dificuldade de conseguir a vaga ela é universal, né? Não existe uma preferência. Sim, não dá pra furar fila. Ele vai pagar pouco. Mas a creche vai receber a mesma coisa, porque o governo vai pagar pra creche essa diferença. Mas se, por exemplo, igual esse caso dessa família que recebe menos, ela então recebe ou universal e esse ou não? Só um? Não, só um. Só um? Só tá. um, porque o valor desse... Porque é muito mais alto, né? Ele é muito mais alto, ele vai chegar a ser praticamente o valor completo. O valor da creche. Quase o valor completo. Vai ser um valor simbólico que eles vão contribuir. Quer dizer, sim, depende de cada família. E me ainda falando, já que você entrou nesse assunto de subsídio do governo, também existe um outro. Me fala, se você sabe... Tem algum outro tipo de ajuda? Porque eu acho que é 100 e poucos euros por criança quando você tem. Eu não sei, gente. Você sabe? Tem alguma outra existe ajuda? Não é subsídio, ele é um valor. Benefício. Um benefício para a criança, e esse benefício é universal. Ele não tem relação com o salário da família. Atualmente são 140 euros por criança por mês. Então toda a família vai receber, assim que a pessoa chegar aqui, ela tiver regularizada, ela tem que aplicar. Então, ela tem que estar em residência no país. Tem que ter residência. E 140 euros até que idade? Você sabe, Mia? Desde quando atualmente nasce até 18? São 18 anos. Sim, ele era 16 e foi estendido para 18 anos. Perfeito. Quando eram 16 anos, existiam algumas exceções, se a criança ainda estava na escola, porque principalmente filhos de brasileiros, normalmente, a minha filha, por exemplo, ela já estava indo para o 3º ano, quando ela chegou aqui, ela voltou 1 ano e meio. Então ela vai terminar a secondary, ou como se fosse o colegial, né? Já próxima dos 18 anos, então ela se encaixaria. Isso acontece com uma certa frequência com filhos de brasileiros. Já os irlandeses, pela idade que eles começam, com 16 para 17 anos eles já saem. Mas eles estenderam. Então, tanto a Isa quanto o Arthur recebem esse benefício de 140 por criança. Para a Isa eu tive que aplicar, tive que pedir, porque nós chegamos aqui, ela já tinha 8 anos. Para o Arthur foi automático, porque quando a criança nasce aqui,
você recebe um documento, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas você recebe uma carta, e aí você preenche essa carta e devolve, e o seu benefício, que chama Child Benefit, ele já é depositado para você. Perfeito. Então são essas as ajudas aí que... Existem outras, existem muitos tipos de ajuda. Com certeza eu não conheço todas, mas, por exemplo, se o pai ou a mãe se está estudando, existe algum benefício de escola também. Se ele está fazendo algum curso, você pode aplicar para a escola sair mais barato. Existem diversos. Existe um site que chama-se Citizen Information. Eu vou deixar no link aqui na descrição. E esse site, ele é muito rico de informações para o cidadão irlandês. Então, se você faz uma busca lá, se você não consegue ir bem com o inglês, tem como você usar o tradutor. E ele é muito rico em informações de todos os tipos de benefício que você precisa, informações sobre escola, creche, vale a pena dar uma pesquisada lá. E me tem alguma coisa a mais que dá para acrescentar no assunto creche, ou a gente já falou sobre tudo? Então, você tem que colocar o nome com bastante antecedência, né? Eu falei da primeira creche que o Arthur foi, a segunda creche que ele foi não tinha disponibilidade. Então, ele ficou uns 5 meses na primeira creche e depois ele foi para a segunda. Por quê? A primeira creche, ela tinha vaga numa sala de crianças menores. Então, normalmente a sala de bebezinhos, que é aquela que tem bercinho, que dorme, ela tem pouquíssimas vagas. Então, é muito comum você não conseguir vagas se seu filho tem menos de 1 ano. Porque são pouquíssimas vagas, chegam a ser 6 vagas por creche. E aí, quando vai para uma outra sala, que eles chamam de wobbler, que a criança anda, mas não com firmeza, essa sala já tem mais vagas. E depois tem a toddler, que é quando ele já corre, e aí tem a junior e a senior, preschool, e aí tem mais vagas, porque a cada sala aumenta a taxa de crianças por profissional. Então, sim. Que exige menos cuidado, vai. Uma classe... Já não morre sozinha. Uma sala de bebezinhos, eu vou dizer que eu não sei, mas isso tem estabelecido, ela vai poder cuidar, uma funcionária vai poder cuidar de 3 bebês. Numa sala de wobbler aumenta para 6, da toddler aumenta para 8. Sim, faz total sentido. E assim por diante. E isso é levado muito a sério na Irlanda, porque se existe uma inspeção e eles identificam que existe uma taxa de crianças acima do que é permitido, de acordo com o funcionário, a creche ela toma uma sanção rigorosa. Então eles são muito sérios a respeito disso. Tanto que na pandemia, quando faltavam profissionais, porque eles estavam doentes, eles chegavam a ligar para os pais e falavam assim, olha, hoje você não pode trazer seu filho porque a gente não tem funcionário suficiente para ficar com as crianças. Infelizmente, isso a gente teve que conseguir lidar. Sim. Bom, a recomendação que eu dou é procure a creche, coloque o nome na fila o antes possível e a gente fica na torcida que essa situação seja resolvida, porque isso é uma situação criada por uma certa desorganização de planejamento populacional da Irlanda, né? A população cresceu mais do que a Irlanda consegue comportar. E só pra gente finalizar o vídeo, a Isa, por exemplo, a Isa tá no ensino médio, já tá no high school, né? Sim. Você paga escola para Isa? Como que funciona? É pelo governo? Na Irlanda existem 2 tipos de escola. A pública, que ela serve a maior parte da população, e a privada. São pouquíssimas escolas privadas, pelo menos aqui em Waterford, deve ter 1, 2. Nossa. E elas são caríssimas, né? Então eu acho que são para os milionários. Mas a escola pública, a educação que a escola pública fornece aqui, ela é excelente. Eu diria que a escola pública é difícil comparar, porque cada país tem o seu contexto, né? Mas ela é comparada com uma educação de uma escola particular muito boa no Brasil. Principalmente porque o professor, ele tem uma classe, né? Principalmente na escola primária. Então, ele dá aula para a classe dele, a quantidade de alunos é reduzida, não passa de 25, 30. Quando ele termina, as crianças vão embora, ele ainda tem horas para preparar a aula, material para a aula seguinte. Então, ele não tem um turno da manhã, um da tarde, um da noite. Então, isso deixa o professor mais inteiro para cuidar e educar as crianças.
O professor, ele é valorizado aqui, ele tem um bom salário, ele tem um plano de carreira. Então, isso tudo explica, né, a qualidade do ensino, né? As crianças, elas são estimuladas desde pequenininho. Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras coisas que eu vi quando a Isadora estava no primeiro ano vinham atividades para ela diferenciar o que era fato e o que era uma opinião. Eu nunca vi isso antes daqui, né? Quantas pessoas que a gente conversa e muitas vezes por coisas que a gente observa na televisão e na internet, quantas pessoas que sabem diferenciar o que é o fato e o que é uma opinião. Isso faz total diferença para que a gente cresça como cidadãos críticos, né? Que possam tomar suas próprias decisões, que possam avaliar tudo o que acontece e não depender só do que nos é informado. Então isso é uma vantagem aqui. Isso é oferecido, né? Isso aí vai depender de cada criança ter a capacidade de absorver. E eles também dão suporte quando crianças têm algumas particularidades. Diferente do Brasil, as crianças com necessidades especiais, elas vão para escolas especiais. Não se inclui autismo não é mais grau 1, tem um outro nome, mas... Depende do nível, vai. Isso, um nível mais leve do autismo. Eu sei que existe uma outra denominação que eu não lembro agora, mas isso não. A criança quando ela pode ser socializada, ela é socializada, mas uma criança com uma necessidade especial que dificulta ela de ser introduzida numa escola comum, elas têm escolas especiais também. Isso pode ser polêmico, dependendo do país, né? Mas é a situação aqui da Irlanda. Aqui, as escolas ainda, a maior parte são escolas ou só de meninas ou só de meninos. Verdade. Já existem muitas escolas mistas e isso está crescendo. Eu creio que no futuro as escolas de menina e de menino, elas tendem a desaparecer. Né? O motivo para ter escola de menino e de menino, que é explicado aqui na Irlanda, é que eles entendem que meninas e meninos aprendem de maneiras diferentes e dessa maneira eles conseguem aproveitar as potencialidades deles. E existe o lado um pouco ruim também, que é a socialização com o sexo oposto desde pequenininho. Então eles vão socializar. A Isadora estuda em escola só de meninas, então ela vai socializar mais pra frente com meninos. Tá. E também precisa colocar com muita antecedência ou a escola já é mais tranquila para ter vaga? Não, uma vez que você coloca na creche, se você quiser a escola primária, que é próxima da creche, normalmente é automático. Da creche, o nome dessa criança já vai para a escola mais próxima. Legal. Se você quer uma escola primária diferente da que é próxima da creche, aí você tem que colocar, mas não é tão difícil, porque é o início. Então, existe um determinado, por exemplo, desse ano, agora em outubro vão abrir a lista de vagas para o ano que vem. Então, nós vamos lá, escrever o Arthur, que o ano que vem ele vai para a escola primária, e aí é mais fácil, né? Não é tão disputado quanto a creche, né? Uma coisa da creche que eu acabei esquecendo de falar é que a creche, diferente do Brasil, as creches aqui não começam antes das 8h30 da manhã. Dificilmente, a maior parte começa às 9 até. E elas fecham no máximo até às 5 da tarde. Então você vai ter que se virar no seu trabalho. É um pouco complicado, porque se você tem se você se desloca, né? Você tem que sair cedo de casa, você precisa arrumar alguém para levar seu filho na creche. E quando ele passa para a escola primária, ele tem horário definido, né? Enquanto ele está na escola primária, que chama Junior e Senior, ele vai acho que é 9h30 da manhã ou 9 da manhã até 12h30. E depois, quando é o primeiro ano, Júnior e Sênior vai até das 9h30 até 1h30 da tarde. E depois, no primeiro ano, até as 2h30 da tarde. Às vezes varia de meia hora, de uma escola para outra. Mas depois disso, não são todas as escolas que oferecem um suporte depois. E tudo isso é pago, né? Você tem a escola gratuita, mas qualquer hora, normalmente, que você deixa ou antes ou depois na escola, ela é paga. Mas para isso você consegue o subsídio do governo, que é o mesmo da creche, até a criança fazer 16 anos. Mas é uma dificuldade, né? Existe o que é uma dificuldade, mas culturalmente...
Não é tão ruim, porque grande parte das empresas, elas entendem isso, elas sabem porque isso é para todo mundo. Então, não existe aquela pressão tão grande, né? Se a esposa e o marido trabalham, eu conheço, tem muitos colegas que saem, às vezes no meio do expediente, falam, vou buscar as crianças e voltam. Aqui eles entendem mais, né? Eles são mais flexíveis com isso. Isso, para muitas empresas, eu não posso falar para todas, sim, né? Mas é isso. Bom, é isso que eu lembro agora. Se tiverem alguma questão específica, eu busco, eu faço um esforço para lembrar. Gente, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida. E Mi, você sabe quanto tá custando mais ou menos uma babá? Só pra gente fazer uma comparação. Mas deve ser tipo no mínimo uns 15 euros por hora, né? Olha, existe babá que cuida do seu filho na sua casa. E eu acredito que o mínimo, depende dos cursos que ela tem, vai desde o salário mínimo até 20, 25 euros a hora, depende da qualificação. Porque 15 eu falei mais ou menos um preço de uma cleaner, porque de cleaner é de 15 a 20, mas a minder deve ser mais, né? A babá deve ser mais. Agora existe uma outra modalidade que é uma cuidadora de crianças, né? Ela tem que ter alguns cursos, ela pode cuidar de crianças na casa dela, que fica um pouco mais barato. Mas não quer dizer que fique barato, ele fica mais barato do que você pagar uma hora de salário mínimo. E nessa modalidade, ela te emite uma nota fiscal e você pode descontar do seu imposto de renda aqui, do revenue. Só que você não vai ter subsídio do governo. Não vai ter subsídio se você opta pela babá. Sim. Perfeito. Mas eu tenho uma colega que tem uma cuidadora, que ela é período integral. E você sabe quanto é mais ou menos por mês? Ela paga perto de uns 800 euros, mas eu não sei dizer... o período, né? O período. Não, tá ótimo. É bem caro. Mas é caro. É bem caro. Só pra vocês entenderem aí a diferença de uma babá pra uma creche, né? O que vai sair mais caro pra você. E é a babá. Sempre. Mas é isso, gente. Mi, muito obrigada de novo. Por nada. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like. Comenta aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, né? A Mi, se eu não souber, eu pergunto pra Mi, ela me ajuda. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.